Não conheci até hoje na vida ninguém com o sentido de ironia com que o meu pai contava as coisas. Ninguém. Não encontrei ninguém até hoje. Ninguém. Ainda bem, isso é muito importante. Ninguém. Isso é A ironia extraordinário. do meu pai era extraordinária. Bom, houve. E a ironia do meu pai, uma das últimas ironias, era a resposta que ele dava à minha mãe quando a minha mãe insistia para ir para Portugal, porque agora vem aí o Samora e ele vai se vingar. E o meu pai dizia com um ar muito sereno: vingar-se? O Samora? O Samora só tem que me agradecer. Se eu não o tenho colocado em Porto Amélia e continuou em Lourenço Marques, a PIDE tinha-o descoberto, tinha-o prendido e ele nunca mais era presidente do Moçambique. Ele só tem que me agradecer. Sim, Isso contava ao meu pai. sim, sim. Mas o Agora, Samora alguma vez lhe falou no seu pai? falou uma vez só. Pessoalmente falou uma vez. Ele mandou-me, ele chamou-me à presidência para outros assuntos, claro, e eu estava na sala, eu estava sentado à esquerda dele, mesmo ao lado dele, e à direita estava o ministro. E em certa altura, não me recordo já, enfim, falámos várias coisas, mas em certa altura não vinha nada a propósito, já não me recordo, não vinha nada a propósito na conversa que se estava a ter. Eu falava com o Samora como estou a falar contigo, com uma serenidade brutal e dizendo-lhe que concordava ou não concordava. Nunca o tratei por Vossa Excelência, nunca o tratei por Vossa Excelência. Era Sr. Presidente para a esquerda, Sr. Presidente para a direita, os outros eram de Vossa Excelência e punham-se em sentido. Ele falava e dizia: Sr. Presidente, eu não concordo consigo. Tu não concordas comigo? Eu não. Mas porquê? Por isso, muitas vezes aconteceu. E eu estou convencido que o Samora criou uma grande amizade por mim, não tenho dúvida, pela maneira como eu sempre falei com ele, muito aberto, muito claro. Enfim, eu posso contar 2 ou 3 episódios com ele, muito giros. Desta vez, por exemplo, ele estava do lado esquerdo dele, ele volta-se para mim e diz-me assim: olha lá, tu sabes que foi o teu pai que nos expulsou do aparelho de Estado? E eu olhei para ele e disse: sei sim, Sr. Presidente. E ele, que estava a olhar para mim, baixou os olhos, assim, na direção dos meus pés, e rodou a cabeça na direção dos pés dele, calado, e eu olhar para ele a pensar: o que é que ele vai dizer agora? Não disse nada, voltou-se para o ministro, para o Machungo, e continuou a conversa com outro destino, né? Uhum. Mas foi a única vez. Tu sabes que o teu pai que me meteu do aparelho de Estado? Assim, falou assim. E eu disse: sei sim, Sr. Presidente. E ele baixou os olhos, percorreu assim os meus pés e os dele, e eu olhar para ele e dizer: o que é que ele vai dizer? Não disse nada. Não disse nada. Oh tio, mas é verdade que ele nos últimos tempos de vida dele dizia e se arrependia de ter mandado os portugueses embora? Sim, senhor, é verdade, sim, senhor. E acho que aconselhou a África do Sul a não fazer o mesmo, não foi? É verdade, sim, senhor. Não foi a África do Sul, foi o Zimbábue. Isso eu assisti. Ah, sim? Eu assisti a este episódio, sim. Eu assisti a isto e durante imensos anos, porque a imprensa moçambicana não publicou uma linha do discurso que eu posso contar. Foi o discurso de despedida do Mugabe. Eu vou-te contar, porque isso para mim é importantíssimo. Ele ofereceu, o Mugabe estava em Moçambique, sim, e ia regressar ao Zimbábue. Já podia regressar ao Zimbábue. E ele ofereceu um lanche de despedida. E eu, como tinha o meu nome no protocolo, claro, era sempre convidado para essas coisas. Bom, não me lembro quem estava na sala, nem me lembro do embaixador português que lá estava ou deixava de estar. Eu estou-te a contar o que se passou no meu espírito. E como o Samora fez um discurso realmente surpreendente para aquilo que a gente conhecia do Samora, e a imprensa não disse uma palavra no discurso. Mas eu registrei, porque eu estava presente, Claro. e eu registrei as palavras. E nunca vi nenhuma referência sobre este discurso. Pois. Passaram-se muitos anos. E um dia, eu lendo o Expresso, tinha um artigo do Cutileiro, que foi embaixador em Moçambique, e não é que nesse artigo do Cutileiro vem referências a esse discurso, e ao que ele ouviu também, como eu, e eu digo: epá, Alguém ouviu. Pois,
eu nem tinha consciência que o Cotileiro, porque eu não ligava nada aos embaixadores. Não, o Cotileiro foi muito depois. Hein? O Cotileiro foi muito depois. Antes dele teve lá o Paulo Hortas Neves, que foi um embaixador progressista também. Pá, bom. Não, mas ele escreveu esse artigo e referiu esse discurso de Samora. E eu disse, caramba, tantos anos passados e é a primeira vez que eu ouço alguém falar desse discurso de Samora. Bom, o Samora o que é que diz aí? O Samora estava numa mesa redonda grande, onde estava presente o Marcelino dos Santos, o mulato, com a mulher que na altura estava casado com a mulher, a Pamela Branca, de origem era sul-africana, estava o Óscar Monteiro casado com uma preta, estava o Jacinto Veloso casado com uma branca, estava o Mário Machum preto casado com uma preta, etc. Bom, e estava o Mugabe ao lado dele. Quando o Samora entrou na sala, já estávamos todos lá dentro da sala de jantar, o Samora, para quem o conhecia, e eu conhecia-o, vem com uma cara de caso e de mão dada ao Mugabe. E eu achei estranho a cara do Samora, uma cara altamente preocupado. Entrou e eu registrei realmente uma cara de preocupação. Bom. E a malta comeu e o Samora, em certa altura, iniciou o seu discurso. E garanto-te que disse isto. Mugabe. Mas o Samora a falar como se fosse um pai ou um avô a falar para um filho ou para um neto. Quer dizer, não era um político a falar para outro político com certo entusiasmo. Era um tipo preocupado, percebes? A palavra é esta, é preocupado. Mugabe, não faças no Zimbábue. Assim, estou-te a dizer, assim, é um conselho. Não faças no Zimbábue o que nós fizemos em Moçambique. Não mandes embora os brancos. Eu dou-te a minha palavra de honra que o Samora diz isto. E se tiveres dúvida, procura o Não tenho, não. Olha, o Samora, se há coisa que era um homem inteligente. E percebeu. Pronto. Eu farto-me dizer que o Samora percebia em segundos o que os ministros não percebiam em Menezes. Claro. E tenho provas, passadas comigo. Sim. Não percebiam em meses. Claro. Conto porque é que em Moçambique há o Ministério dos Recursos Minerais. Posso-te contar porque se passa-se comigo. Sim. Bom, mas o Samora diz isto com um ar durido, Mugabe. Não faças no Zimbábue o que nós fizemos. Não mandes os brancos embora. Não mandes os brancos embora, disse ele. Em certa altura diz assim, olha para esta sala, faz no Zimbábue o que tu vês aqui. O Marcelino dos Santos, que é mulato, fartou-se de rir, porque o Samora volta-se para ele no discurso e diz assim, não faças o que nós fizemos. Não, cria no Zimbábue uma sociedade como a que tu vês aqui. O preto casado com uma branca, o preto para o Marcelino, o Marcelino desatou-se a rir, porque o gajo é mulato, claro, casado com uma branca, claro. Mas o gajo disse, o preto casado com o Marcelino desatou-se a rir. O indiano casado, que era o Óscar Monteiro, o indiano casado com a preta, o branco, o Jacinto Veloso, o branco casado com uma branca, faz no Zimbábue uma sociedade como tu vês aqui. Estás a ver? Isto eu ouvi. Claro. E depois do discurso terminado, o Samora, que costumava sempre, nestas situações, vir falar com as pessoas, ir cumprimentar as pessoas, nesse dia, acabou o discurso com um ar pesado e preocupado e agarrou outra vez na mão do Mugabe e saiu de mão dada da sala com ar profundamente preocupado. Palavras de honra, isto eu ouvi. Ele se calhar já sabia que o Mugabe não era grande coisa. Pois possivelmente, mas sabes que quem fez o Mugabe, eu também ouvi o Samora contar isso no Conselho de Ministros, eu estava presente. A guerrilha no Zimbábue não tinha como chefe máximo o Mugabe, tinha outro gajo qualquer e aquilo não andava. O Mugabe estava exilado em Climane como professor de liceu, estava exilado. E o Samora contou, e eu ouvi o Samora contar isto, olha, ele a contar para a malta, aí todo entusiasmado e já falava como presidente. Eu chamei o Mugabe aqui e disse-lhe, tu vais conduzir a guerrilha no Zimbábue. Eu ouvi o Samora contar. Tu vais conduzir a guerrilha no Zimbábue. Fui eu que lhe disse para fazer... E não te sei dizer pormenores. Sei-te dizer isto que eu ouvi. Que eu fiquei bansado. Quando ouvi o Samora dizer, tu vais conduzir a guerrilha porque o outro gajo não está a fazer nada...
foi a partir daí que ele assumiu a presidência da guerrilha, a chefia da guerrilha. Eu fiquei avançado. Bom, são os tais acontecimentos que se passam nos bafões da política. Exato. Com uma grande importância no sucesso dessas situações políticas e que o grande público e a gente ignora. Claro, obviamente. A gente ignora e claro. tomam decisões brutais. Olha, eu ouvi num Conselho de Ministros publicamente o Samora era muito elogioso para o Kenneth Kaunda. Tu não fazes ideia de um discurso que ele faz num Conselho de Ministros ao qual eu assisti como estrangeiro, ele autorizou que eu estivesse presente. Eu, o Mário Lino e o Toá, que tinha sido ministro da Agricultura no tempo do Allende no Chile, estava exilado aqui. Só 3 estrangeiros assistimos a esse Conselho de Ministros. O Mário Lino, eu e o Toá, que era ai, como é que chama? Ai, pá, do tempo do Allende, pá. Era do Chile, pronto. Do Chile, pá, agora não me lembrava. Estás a dizer, isto é a velhice, pá. Diga. Isto é a velhice, pá, do Chile. Bom, mas houve, e o Samora, num desses dias, acho que foi no primeiro dia, tu não fazes ideia da crítica brutal que ele fez ali no Conselho de Ministros contra o Sr. Kenneth Kaunda. Contra. O que é que ele disse? O que é que ele disse? Mas fundamentalmente. Não te sei dizer o que disse. Só te posso dizer que eu, Rui Santos Garcia, estava a ouvir o Samora e a pensar para mim: caramba, como é que este homem, que não tem curso superior, é de uma limpidez de raciocínio a analisar os acontecimentos políticos, e a gente que tem formações universitárias não somos capazes de dizer. Palavra de ordem, isso eu pensei, como é que este gajo diz estas maravilhas políticas, um gajo que não andou nem nada que se parecesse próximo da universidade? Eu fiquei parvo. Mas não é só isto. Quando aqui veio o presidente da RDA, eu não assisti a isso. Quem me contou foi o meu ministro, o Branco, que era meu ministro nessa altura da indústria. Como é que chamava o presidente da RDA, que agora também não lembro o nome do gajo, o presidente da República Democrática Alemã, já não me lembro. Alemã, sim, foi o último, não é? O Honecker. Sim. Quando o Honecker veio cá, contou-me o Branco, que era ministro e assistiu às conversações oficiais. Ele diz: Santos Garcia, você não faz ideia o Honecker, os apontamentos que tirava do discurso do Samora Machel. Não faz ideia. Não, o Samora era um gajo fora de série, não tenho a menor dúvida de dizer isto. Não tenho a menor dúvida de dizer Claro isto. que não. Olha um pormenor. Eu pertencia, como diretor dos Serviços de Geologia em Minas, pertencia ao Ministério da Indústria. Nessa altura, o Ministério da Indústria geria 10 ou 11 direções nacionais. A Direção Nacional do Comércio Externo, a Direção Nacional do Comércio Interno, a Direção Nacional do Turismo, a Direção Nacional de Geologia e Minas, a Direção Nacional de Eletricidade. Eram umas 10 ou 11. E a certa altura, o Samora teve consciência disso e deu ordem a que o Ministério estudasse a maneira de criar outros ministérios e desembaraçar-se de tantas direções nacionais. Bom, portanto, a ordem veio e o meu Ministério, o Ministério da Indústria e Comércio, fez várias reuniões. Uma delas respeitava a eventualidade de se criar, de separar a Direção de Geologia e Minas do Ministério. Bom, e eu, Rui Santos Garcia, defendia a criação. Sabes que estas coisas que eu te estou a contar, há várias mal, temos amigos que dizem: Santos Garcia, porquê é que você não escreve as suas memórias? Eu claro. Não escrever mas não tem interesse nenhum, pá. Tem, senhora, tenho documentos passados comigo que ninguém me pode desmentir, porque eu vou... Tem interesse, senhora, em escrever. Não, estou-te a contar isto agora. Espera. Mas malta diz: epá, você devia escrever isso. Escrever para quê? Porque eu conheço estes casos muito pormenorizadamente. Mas devia escrever isso tudo bem. Houve. E o Samora... Por isso é que o Samora era meu amigo, pá. Houve. O Samora... portanto, aí discutia-se no Ministério, eu defendia a criação do Ministério dos Recursos Minerais. Repara o nome: Ministério dos Recursos Minerais. E no meu Ministério, o Diretor Nacional de Economia, o Ministro não tinha tomado decisão ainda, mas havia muitas reuniões para convencermos o Ministro a apresentar superiormente
a criação de novos ministérios, percebes? Mas no meu ministério havia quem defendesse fortemente isto. Não o Ministério dos Recursos Minerais que eu defendia, mas havia gajos que diziam assim, não, devemos propor a criação do Ministério da Metalurgia e Minas. E eu dizia, metalurgia e Minas, onde é que está a metalurgia? E a malta ficava sempre a saber responder. Outros diziam, não pá, a malta deve criar a Secretaria de Estado da Energia e Minas. E eu dizia, e Minas? E onde é que está a Geologia? É que são entidades diferentes. A Geologia faz o inventário dos recursos minerais. Esta tese que eu defendi, que o Samora abraçou completamente. Eu tenho vários episódios giríssimos, que eu defendia, e o Samora no Conselho de Ministros só dizia assim, como disse o meu amigo Santos Garcia, dizia sempre, como disse o meu amigo Santos Garcia, eu até ficava, e a malta criava invejas, isto é evidente, criava invejas, porque eu defendia a inventariação dos recursos do país. Claro. Nós tínhamos que saber o que é que tínhamos de matéria-prima mineral. Isto era um aspecto, portanto eu defendia, e ganhei, devo dizer que ganhei a estratégia da geologia, porque isto são histórias e isto leva muito tempo a contar. Havia a Direção Nacional de Geologia e Minas, e eu propus ao Ministério a criação de duas direções nacionais, a Direção Nacional de Geologia e a Direção Nacional de Minas. Porque os objetivos das suas atuações eram completamente distintas. Uma era de estudo, de inventariação de recursos, de aplicação de variedíssimas técnicas de investigação. As minas não. Era já o objeto encontrado, só havia que fazer um estudo de viabilidade económica e, portanto, esse recurso transformava-se, digamos, numa exploração comercial ou industrial. Era uma entidade que a exigência intelectual ou de ciência eram completamente distintas. Bom, e o ministro concordou e foi criada a Direção Nacional de Geologia e a Direção Nacional de Minas. E ele perguntou-me ao Santos Garcia, você quer ser Diretor Nacional de Geologia ou de Minas? E eu disse, eu preciso de Geologia. E até eu fiquei Diretor Nacional de Geologia. Bom, e quando discutíamos essas coisas, havia os gajos que defendiam, a Secretaria de Estado de Energia e Minas, o Ministério da Metalurgia e Minas, e não nos entendíamos disso, e andámos aí uns 3 meses nesta discussão, e eu especialmente preocupado com o medo que os gajos engolissem a geologia. Bom, acontece, porém, que veio a Moçambique, com intervalo de uma semana, o Ministro do Comércio Externo da Roménia e o Ministro da Geologia da Checoslováquia. E ambos visitaram o Ministério. Bom, o Ministro da Geologia da Checoslováquia era evidente que tinha de ter o contacto com a Direção Nacional de Geologia e Minas. Mas o gajo do Comércio Externo não tinha nada a ver connosco. Mas como o Moçambique não tinha a possibilidade de entreter o homem, o Ministro entendeu que era porreiro o gajo vir visitar a geologia, porque era um modelo de serviço, tudo muito limpinho, as pessoas todas muito bem asseadas, em vez de salas muito limpas. O meu serviço era uma beleza. Bom, e então o gajo, com uma semana, foi visitado pelo Ministro do Comércio Externo da Roménia e com o Ministro da Geologia da Checoslováquia. Além de que a RDA tinha muita cooperação connosco e fazia muito boas referências à Direção Nacional de Geologia. Bom, então, quando o Ministro da Checoslováquia visita a Geologia, é recebido pelo Samora Machel e faz um grande elogio do que viu na Geologia. O Samora registou. Uma semana depois, vem o Ministro do Comércio Externo da Roménia, que também foi mandado pelo Ministro da Indústria visitar a Geologia e também foi recebido a seguir pelo Samora Machel. Acontece que na visita do Ministro do Comércio Externo estava o meu Ministro branco. Isto uma semana depois. E o Ministro do Comércio Externo fez, acho que, um grande elogio outra vez àquilo que viu da Geologia. E então o Samora, quando ouviu essa referência, voltou-se para o Ministro da Indústria e disse assim, eu quero visitar a Geologia. E foi por isso que o Samora visitou a Geologia. E devo dizer-te o seguinte, o Samora Machel visitou dezenas de empresas. A única entidade do Estado que ele visitou, não empresas, foi a Geologia. Nenhum órgão do aparelho de Estado foi visitado por Samora Machel, a não ser a Direção Nacional de Geologia. Isto vem tudo a propósito de contar porque é que é Ministério... Isto é aquelas fotografias que o tio tem dele a visitar, não é? Pois, uma data de fotografias. Bom,
mas é para veres a história. Bom, eu quero visitar a Geórgia. Bom, e o Branco falou-me, o ministro falou comigo, combinou-se a data e o Samora foi visitar a Geórgia. Apareceu de manhã, pá, fez a manhã toda a visitar, pá, gostou e ficou encantado o gajo, pá, ficou encantado. Eu tenho essas fotografias. Bom, e quando terminou a visita, o meu edifício tinha 12 andares. Quando nós descemos do último andar até cá abaixo, o Samora estava no... Eu e o ministro estávamos no primeiro degrau da saída e o Samora estava em baixo. O Samora, com um ar muito sério, voltou-se para o ministro da Indústria e disse assim, não, sim, o Samora, com um ar muito sério, volta-se para o ministro da Indústria e diz assim, isto é um verdadeiro ministério. E o Branco diz, é sim, Sr. Presidente. Bom, epá. E... Não, desculpa, eu estou a dizer mal. Não é nada assim. Não é nada assim. Espera. O Samora volta-se para mim, assim é que é. E diz-me assim, isto é um verdadeiro ministério. E eu sorri-me e disse assim, dos recursos minerais, Sr. Presidente. E ele não disse nada. Mas eu sorri-me e disse, dos recursos minerais, Sr. Presidente. Acontece que uma semana depois há uma recepção na presidência. E eu vou à recepção da presidência. O Samora, quando me via nessas recepções, vinha logo direito a mim, era uma coisa impressionante. Com uma data de gente, o gajo vinha direito a mim. Bom, portanto, eu estava lá no meio da malta, havia imensa malta convidada, pá. Eu estava lá, pá, o Samora começa a cumprimentar as pessoas, vê-me, vem direito a mim, encosta-se a mim, já era noite, e diz-me assim, tu tens ali um verdadeiro ministério. Eu tornei-me a sorrir e disse, dos recursos minerais, Sr. Presidente. Disse 2 vezes ao Presidente Samora Machel. Qual é o nome do ministério? É recursos minerais. Não foi a Secretaria de Estado da Energia e Minas, não foi o Ministério da Metalurgia e Minas. Hein? Eu só disse 2 vezes a sorrir dos recursos minerais, Sr. Presidente. Hein? Por isso eu digo, olha, o Samora percebia em segundos o que os outros não percebiam em meses, pá. E ainda é. Isto são coisas assim que se passaram comigo, pá. Está bem? Pois. Mas o Samora é oficial. Olha, um dia, pá. Oh, Guida, pá. Vocês aí, a minha família está tão longe de mim, pá. Nem faz ideia. Bom. Eu era, e sempre fui português, nunca fui moçambicano, não sei dançar a marrabenta, nem quero. E eu fui convocado, eu fiz parte de um grupo de 8 pessoas a termos semanalmente reuniões na Presidência da República com o Samora Machel. À direita do Samora sentava-se o Guiboso. E o resto era tudo malta, diretores nacionais e tal. Todos eles foram ministros, menos eu. Todos eles, o Magido, ministro das Finanças, depois foi ministro dos Recursos Minerais, sei lá, o Aranda da Silva foi ministro do Comércio Externo, pá, o Lousã foi ministro da Energia, enfim, uma série de merda. E o Samora mandou 2 vezes perguntar por terceiras pessoas qual era a minha nacionalidade, pá. E eu disse que era português, pá. Bom, mas ok, isso não interessa agora. O que eu te posso dizer é o seguinte: o Samora, éramos 8 pessoas. Eu era o único estrangeiro. E o Samora, naquelas reuniões, o gajo só olhava para mim, pá, parece que só falava para mim, pá, só falava para mim. Eu estava num lado da mesa, o Samora estava no outro extremo, pá. Era uma mesa pequena para 8 pessoas, não é? Mas o gajo só falava para mim, com a cara virada para mim. Epá, e um dia, ou vários meses, e um dia, no meio da conversa, das reuniões, volta-se para mim, com um ar muito pesaroso, e diz-me assim que eu fiquei profundamente comovido. Oh, Santos Garcia, ajuda-me, não é? É preciso contar-te o seguinte. Havia aqui um joalheiro indiano que era o Pala, também deve lembrar-se, na Baixa, o Pala. Lembra-se bem. Que, Pala. O Pala, um tipo indiano, o Pala. Um joalheiro. Um joalheiro, pá, tinha pedra preciosa. Ora, já uma vez também me tinha pedido para nós vendermos as pedras, mas desta vez, o Samora com um ar, pá,
coitado, assim, Santos Garcia, ajuda-me. Epá, eu fiquei, pá, ajuda-me, vende pedras, vende as pedras preciosas ao Pala, vende as pedras preciosas ao Pala, e depois justifica assim, eu quando sou amigo de uma pessoa nem vejo os defeitos, não sei, o Samara devia também saber que se dizia mal do Pala, não é? Para o gajo seguir logo a seguir, eu quando sou amigo de uma pessoa não lhe vejo os defeitos. Bom, e eu, quando ele me pede aquilo, Santo, ajuda-me, mas assim, pá, ajuda-me, no meio dos outros gajos todos, dos 7 ou 8 tipos que lá estavam, não é? E eu disse, Sr. Presidente, eu vou falar ao Sr. Ministro. Epá, mas eu fiquei profundamente comovido com este pedido dele. Ajuda-me. Bom, acabei a reunião e fui direto ao Ministério e disse à secretária que quero falar com o Sr. Ministro. Era o Carrilho. O Carrilho recebeu-me logo e eu disse, olha, Sr. Ministro, eu venho da Presidência, tive agora uma reunião com outras pessoas, com o Presidente Samora Machel, e ele pediu-me para eu ajudar na venda das pedras preciosas para o Pala poder não sei o quê. E eu fiquei muito comovido com o pedido do Presidente. Epá, e o Carrilho foi extraordinário. Tocou logo, tocou a campainha, chamou a secretária dele e diz assim, telefone já ao Sr. Diretor Nacional de Minas e ao Diretor da Empresa de Minas para amanhã às 8 horas estar aqui para uma reunião. E convocou para o dia seguinte uma reunião, onde eu estive, onde esteve o Diretor de Minas, porque nessa altura havia as duas direções nacionais, o Diretor e o Diretor da Empresa de Minas. O Carrilho foi bestial. E o Diretor de Minas disse, Sr. Ministro, porque eu não tinha responsabilidade nenhuma das pedras preciosas, claro. Isso pertence à Empresa de Minas e à Direção de Minas. Claro. E o Carlos Magno, que era o Diretor de Minas, disse, o Ministro ficou também à rasca. Por isso, Sr. Ministro, nós vendemos à RDA as pedras preciosas por preço X. O Pala quer pagar para aí 1/5 do valor que nós vendemos, o que é que a gente vai fazer? Claro. O Ministro não o desautorizou. Claro. Registou a coisa, possivelmente teria falado com o Samora. Bom, mas isso é só para dizer, não me interessa o que é que aconteceu depois, não aconteceu nada, ficou tudo na mesma. Claro. Ficou tudo na mesma, a malta. Claro, tinha que ficar mesmo tudo na mesma. Mas o Samora pedir ao Santos Garcia ajuda, mas ele assim, Santos Garcia ajuda-me. São pequenas coisas que se passaram comigo e com ele, pá. Enfim. Pá. É verdade. Quando a primeira vez que eu o conheci, não sei se sabes, a primeira vez que eu o conheci também foi giro. Eu tinha sido nomeado diretor e uma semana depois recebi um convite para estar no Hotel Polana, porque o sindicato do sindicato dos não é turistas, agora não faltou. O sindicato o sindicato dos trabalhadores da restauração. Da hotelaria, da restauração, exatamente. Sim. Ofereceram ao Samora Machel um beberete no Hotel Polana. Eu era diretor há uma semana. Não sabia, nunca tinha estado com o Samora, nem sabia qual era a prática dele. Bom, lá fomos lá fui para o Hotel Polana, havia várias mesas com comidas bestiais. Olha, lembro-me, comi pela primeira vez e nunca mais voltei a comer isso. Uma mandioca com açúcar que eu gostei tanto, eu nunca tinha visto isso, tão bem feito. Bom, eram os trabalhadores do turismo, os trabalhadores da restauração. Bom, e o Samora, a malta acabou de comer e o Samora tinha o hábito sempre de se passear entre a malta e cumprimentar as pessoas. Tinha uma memória, o gajo tinha uma memória de elefante, era uma coisa impressionante. Eu vi coisas da memória daquele Samora que caramba, Bom, e o Samora vem por ali fora, com uma data de ministros atrás dele, olha para mim, desvia o olhar logo a seguir, torna a olhar para mim, dirige-se a mim. Não te contei isto ainda. Quem és tu, não foi? Eu já sei. Quem és tu? Quem és tu, não foi? Quem és tu? E eu disse, eu sou o diretor de Geologia e Minas. E diz, mas como é que te chamas? E encostado a mim. Santos Garcia. Santos Garcia? Tu és uma coisa ao médico? Sou filho. Vaz! Olha o filho do meu diretor, Gilberto. Olha o filho do meu diretor. O meu ministro, o Machum, que não estava ali, mas ouviu o Samora aos perto. Vaz! E veio a correr para me ajudar. Estava a chatear, não sei. Tive ali aquela conversa, foi muito gira. Olha, mas olha lá, e esses cabelos brancos?
São os desgostos da vida, Sr. Presidente. Foi o meu primeiro encontro com ele. Não, foi assim. Quantos anos tens? 44 anos. Então e esses cabelos brancos? São os desgostos da vida dos meus. E eles ficou-se a rir, pá. Foi muito giro, pá. Mas ele ficou muito meu amigo. O Samora ficou, bom, basta ver que eu estou aqui porque ele me mandou chamar, não é? Claro. Diretor da Geologia, não tinha nada a ver com coisas políticas. Mas tenho muita pena não ter privado muito mais com o Samora Machel. Claro. Tenho muita pena, pá. Olha, no Conselho de Ministros, pá, ele era meu amigo, não há dúvida nenhuma que aquele gajo, não sei porquê, pá. Eu hei de perguntar à Graça um dia. Eu um dia tenho de perguntar. Ela está a viver aonde? Na África do Sul ou em Moçambique? Não, nunca viveu na África do Sul, ela viveu sempre em Moçambique. Ah, então ela está em Moçambique. Ela está em Moçambique, sim. Porque o Samora gostava de mim, não tenho dúvida nenhuma em dizer isto, pá. Sim, não tenho dúvida nenhuma em dizer. Mas eu ia dizer que ia contar outra coisa qualquer do Samora, pá. Pá. Ia contar outra coisa qualquer do Samora, pá. Ele morreu bem em 80 e quê, tio? 83? 83, se não me engano. Pá. É, 83, se não me engano, sim. Não, 83, não, 86. Pá. 86? 86, porque ele chama-me em 84. Ah, eu então venho para Moçambique, ele ainda foi presidente uns 10 anos, 10 ou 11 anos. 84, eu venho, foi 10 ou 11 anos que ele foi presidente. Eu fui para Portugal em fevereiro de 83 e ele chama-me em abril. Sim. E portanto ele morre, eu creio que foi em 86. São datas realmente. Mas eu ia-te contar outra coisa qualquer com o Samora, porque há coisas engraçadas. Mas sabe que, ó tio, ele visitou... então fica aqui a contar, sim. Espera. O Samora, nessa altura, já desconfiava dos ministros. Já desconfiava dos ministros. E resolveu fazer o Conselho de Ministros basicamente para ouvir os diretores nacionais. Estava já desconfiado das histórias que os ministros lhe contavam e tal. Bom, e então veio a informação de que os diretores nacionais tinham que estar preparados porque a todo momento poderia ser avisados do Conselho de Ministros que o Samora queria fazer. Bom, e eu, como sou estrangeiro, ou era estrangeiro e sou estrangeiro, não era automático que eu tivesse direito a ir ao Conselho de Ministros. Nem eu, nem o Mário Lino, que era o diretor da Economia do Ministério na altura, nem o diretor nacional de Florestas e Fauna Bravia, que era o Toá, o tal chileno que tinha sido ministro da Agricultura no tempo do Allende. Do Allende, exatamente. Bom, e os ministros, eu estou-te a falar o que aconteceu no meu ministério, e o ministro, sabendo que o Samora queria ouvir os diretores nacionais, fez 2 ou 3 reuniões, porque havia 10 ou 11 diretores nacionais, quis ouvir o que se passava bem dentro de cada direção nacional, para estar preparado, percebes? Uhum. E na última reunião que tivemos, eu não me recordo se 3, 4, 5 reuniões, porque ele quis ouvir os diretores nacionais, o ministro, estamos a falar do ministro. Na última reunião, o ministro disse, bom, portanto, os seus diretores nacionais estejam preparados, porque a todo momento o presidente Samora pode convocá-los para o Conselho de Ministros. O Santos Garcia, como é estrangeiro, fica a aguardar, porque não sabemos se ele poderá... Voltou-se para mim. Não sabemos se poderá assistir à reunião do Conselho de Ministros. O presidente Samora Machel vai decidir isso. Terá que decidir isso. Sim, senhor. E eu cá para mim. Se o Samora vai decidir, não tenho dúvida nenhuma que eu vou ao Conselho de Ministros. Não por ser eu. Não por ser eu. Sim. Porque o Samora não via cores nem nacionalidades, percebes? Era um ser humano que via pessoas. E eu disse cá para mim, se vocês vão mudar ao Samora, tenho certeza que vou. E dito e feito, e aconteceu. O Samora decidiu que nós os 3 fôssemos ao Conselho de Ministros. Portanto, eu, o Mário Lino, que éramos portugueses, o outro que era chileno. Fomos os 3 lá. E havia o meu ministério, o ministro, e havia um secretário de Estado das Pescas. Nessa reunião havia muita gente, militares, muitos militares. Os ministros sentavam-se, aquilo era uma espécie de um retângulo, o Samora estava no topo e o retângulo na parte de dentro estavam sentados os ministros e os diretores nacionais logo atrás. E o secretário de Estado também ao lado do ministro. Portanto, o primeiro tipo que falou foi o meu ministro, o ministro da Indústria, que era o ministério mais importante e muitas direções nacionais. E a seguir, era natural que falasse o secretário de Estado das Pescas, não é?
dentro do Ministério da Indústria, porque pertencia ao Ministério da Indústria. E eu estava atrás do ministro. Os diretores nacionais estavam atrás dos ministros. Bom, e quando o ministro da Indústria acaba de falar, o Samora, que olhava na direção do ministro da Indústria, eu estava por trás. Quando o ministro acaba de falar, o Samora dá-se uma simultaneidade de acontecimentos. O secretário de Estado pensou, e bem, que a seguir era ele a falar. E, portanto, quando o ministro acaba de falar, o secretário de Estado das Pescas levantou-se para se dirigir ao pódio. Mas naquela altura o Samora, quando o outro acaba de falar, diz assim: agora vamos ouvir o meu amigo Santos Garcia. Epá, e quando o gajo diz o meu amigo Santos Garcia, o secretário de Estado, que já ia ao meio da sala, para, e o Samora olha e percebe que ele era o secretário de Estado e diz: não, então fala primeiro o secretário de Estado. Estás a ver? Até este incidente se deu. Até este incidente se deu. Portanto, o secretário de Estado avançou, falou, e a seguir falei eu. Aquilo que eu fui dizendo, o Samora às tantas começa-me a fazer perguntas. E eu, porque o Samora tinha um grande entusiasmo no guano, nas fezes do morcego. E pergunta-me o que é que o país dispunha de reservas, de quantidades e tal, e não sei o que. Bom, e eu lá fui informando, e em certa altura, aquilo passava-se quase como uma conversa familiar, embora fosse um conselho de ministros com imensa gente. Eu disse ao Presidente Samora Machel: Sr. Presidente, mas o que nós podemos fazer, e eu estou a pensar nisso, é fazermos morcegueiros para cativar os morcegos e obtermos grandes quantidades de fezes que podem ser mais tarde aplicadas então, na agricultura. E o Samora nunca tinha ouvido falar nisso. O que é morcegueiro? Mas o que é isso? Não. Então eu estou-lhe a explicar os morcegueiros e digo: olha, como quando se construiu o canal do Panamá, a zona era atravessada era conspurcada por milhares de mosquitos, e imensos trabalhadores, que também eram aos milhares, morreram, e teve interrompida a construção do canal do Panamá. Mais tarde resolveu-se instalar morcegueiros ao longo do trajeto onde seria aberto o canal do Panamá. E acabou com isso. E acabou, exatamente. E então os morcegos acabaram por alimentar-se com os mosquitos e reabriram a construção. O quê? Oh, Ministro da Saúde, oh, Helder Martins, tu sabias disto? E o Helder Martins levantou-se e disse: não, Sr. Presidente. Epá, de maneira que o primeiro dia do Conselho de Ministros eu estive na berra. Então o Samora passou foram 3 dias. O Samora passou o primeiro dia a dizer como o meu amigo Santos Garcia, pá. E quando o Samora me fazia perguntas e eu falava sobre a estratégia da inventariação dos recursos minerais, e que ele aplaudiu e disse: pois claro, é isso que a gente tem que saber, o que é que dispõe, não sei o quê. Mais tarde falou o diretor da LAM, da Companhia Aérea de Moçambique, pá. Já morreu, pá. Eu era amigo dele, pá. Mas ele quis ter uma graça, percebes? E quando vai ao pódio, as primeiras... O Samora já tinha feito imensa propaganda ao que o meu amigo Santos Garcia disse. O meu amigo Santos Garcia disse, não sei o quê, que quando o gajo começa a falar, volta-se para o Presidente e diz assim: Sr. Presidente, eu depois de ter ouvido o Santos Garcia com tantos milhões de dólares a ter que ser investidos, eu nem tenho coragem de pedir dinheiro para comprar os aviões. O Samora, pá, diz: o quê? Como é que tu pagas os aviões se não sabes os recursos que tens no país? Pá. Palavra de honra, deu-lhe uma tareia. Santos Garcia tem muita razão. Como é que nós sabemos? Deu o gajo na ordem, pá, porque o gajo saiu-se com aquela graça de não saber o dinheiro para comprar os aviões depois de ouvir o Santos Garcia falar em milhões de dólares. Oh, pá, foi bestial. Mas isso também era outro consentido. Mas estás a ver o Samora com isto, sempre a defender-me. E volta ou não volta, no primeiro dia do Conselho de Ministros, foram 3 dias. No primeiro dia, por tudo e por nada, o gajo dizia: como disse o meu amigo Santos Garcia. Bom, sabes o que é que aconteceu? No primeiro intervalo do Conselho de Ministros, tu não fazes ideia de como eu fui abordado
por militares e generais que eu nem conhecia, gajos da guerrilha, porque todos queriam falar comigo, porque o Samora tinha falado à brava no amigo Santos Garcia, estás a ver? Enfim, pá, histórias, pá. São histórias engraçadas. Não, coisas pequenas Mas coisas olha, que ó se tio, passam comigo, pá. espera só, Espera aí um intervalozinho, que vou ali à... Sim. Espera. No terceiro dia, era o último dia, o Samora criou uma pequenina comissão de 2 ou 3 tipos para fazerem a síntese, uma espécie de uma ata do que se tinha passado nos 3 dias, ok? E mandou essa comissão preparar o discurso dele para o último, para terminar o Conselho de Ministros com o discurso do Samora. Sim. Houve lá, pá. Por acaso as pessoas que constituíram essa comissão eram todas minhas conhecidas e quem esfiava era o Sr. Prakash Ratilal, que depois foi Ministro do Comércio, meu amigo, Ministro do Comércio e tal. Epá, e quando o Prakash lê, porque o Samora mandou ler aquilo que ele, Samora, devia dizer no discurso, o filho da mãe não tinha praticamente nada do que se tinha discutido dos recursos minerais. Inacreditável. Quando o gajo acabou de falar, o Samora voltou-se para ele e diz assim: não aprovado. Não está aí nada do que disse o meu amigo Santos Garcia. Essa é ótima. O discurso do Samora tem uma porção enorme daquilo que ele disse no Conselho de Ministros. É engraçadíssimo. O Samora mandou os gajos para trás. Refazerem. Ah, pai, não fizeram. E esse foi tão importante que a revista Tempo, estás a ouvir? Sim. A revista Tempo dessa semana tem a fotografia, a minha fotografia, pá, não te estou a ver. Tu agora estou noutra posição. A revista Tempo dessa altura, eu tinha a revista, mas eu não tenho o hábito de guardar essas coisas. A revista Tempo dessa semana tem a minha fotografia ao alto na capa. Contei-me isto. É verdade. A revista Tempo tem a minha fotografia com toda a justiça. Ó, tio. Por causa do Conselho de Ministros. Com toda a justiça. Tocou lá um... Sim. Agora quero ver se isto ficou gravado. Eu já venho, só um bocadinho. Vamos fazer um intervalozito. Espera só um bocadinho. Só falas comigo agora. O Samora não era meu amigo. Era. Quando eu saí... Epá, não te estou a ver. Vocês não estão em frente a... Não vês agora está bem. Mas... Quando eu saí daqui, o meu contrato com as Nações Unidas terminava em 31 de dezembro de 83. E o ministro queria que eu renovasse o contrato, mas com os meus colegas presos eu não quis continuar. Quis me ir embora. Bom, portanto, eu estava nas Nações Unidas, repara nisto, o Samora é oficial. Tá? Eu estava nas Nações Unidas e pronto, e não renovei o contrato. Quando o Samora me chama em abril, e eu venho aqui e ele diz: fica-se a trabalhar connosco. Quando eu como é que foi? Deixa-me lá ver como é que foi. Exatamente. Quando eu venho, estou a ver se encaixo como é que o Samora me disse isso. Pá. Sim. Pois, quando eu venho e ele me diz que eu fico a trabalhar connosco, ele diz-me assim em certa altura: sabes que eu chamei aqui o representante das Nações Unidas, chamei o representante das Nações Unidas e disse que queria um projeto das Nações Unidas para ti. E ele respondeu-me: sim, Sr. Presidente, não há qualquer problema. Ai, se ele me diz que não! Como é que se chamava o secretário-geral naquela altura? Era aquele gajo da América Latina. Eu estou a ver a cara dele. Como é que se chamava o gajo? Pá. Ai, pá, é importante saber o nome dele. Não me lembro o nome do tipo. Do secretário-geral, não é? Quem? Do secretário-geral das Nações Unidas, era? Sim, das Nações Unidas, na altura.
Era aquele gajo, não me recordo dele, não sei se era da Venezuela. Ai pá, diz lá os nomes dos gajos da América Latina que foram secretários. A gente Quem? pesquisa rapidamente isso na net depois. Não quebra o raciocínio, não quebra o raciocínio. Não, espera. Mas o Samora diz assim, eu disse que queria um projeto das Nações Unidas. Chamei o representante das Nações Unidas para falar comigo. Foi a primeira vez, diz-me ele, o Samora, foi a primeira vez que eu falei com o representante das Nações Unidas, por tua causa. Foi a primeira vez que eu falei com o representante das Nações Unidas. E disse-lhe que queria um projeto para ti, não sei quê. E ele disse-me, Sr. Presidente, não há problema. Sim, senhora, Sr. Presidente. Ai, se ele me diz que não. Eu sou amigo do... Eu agarrava no telefone e dizia, não quero mais esse representante aqui. Isto conta-me Samora. Como é que é? Não é Pascal, pá, o nome do gajo. Sim. Eu sou amigo do... estou quase a lembrar-me do nome, pá. Sabes? Ele assim, sabe? Eu sou amigo do... Não é Pascal, pá. E dizia-lhe, eu não quero mais esse... Era o Samora. Estás a ver como era o Samora? Pela primeira vez chamei para... Por tua causa. Quer dizer, o gajo só falou com o representante naquela altura, pela primeira vez, por tua causa. E ele disse-me, sim, Sr. Presidente, não, vamos, sim, senhora. Se ele me diz que não. Tu sabes, eu sou amigo do... eu agarrava no telefone e dizia, não quero mais... Opa, isso é o Samora. Como é que eu não tenho amizade por este homem? Claro, obviamente. Tio, e outra coisa, diga-me lá, o pai do José Rodrigues dos Santos, o tio conheceu ou não conheceu? Muito bem, jantei várias vezes em casa dele, pá. E então viu o José Rodrigues dos Santos em miúdo, não? Como? Deve ter visto o José Rodrigues dos Santos em miúdo. Era um miúdo, não comiam à mesa, nem ele nem o irmão, pá. Claro. Não comiam à mesa. Pois. Não. Opa, eu conto a história... Qual é a impressão que tem dele? Qual é a impressão que teve dele? Do pai dele, eu gostava do pai dele. Mas repara, o pai dele foi um protegido do meu pai, é bom saber isso. O pai do... Mas quem lê aquele livro parece que não. Parece que o avô o impediu... Não, para o meu pai, pá, enfim. Havia aí uns médios protegidos pelo meu pai. Havia, sim, senhor. Porquê é que eu conheci o Paz? O Paz foi sempre extremamente simpático comigo, sempre. Eu ia trabalhar para Tete, eu estava das Minas, da Brigada, e eu ia trabalhar um mês para Tete na pesquisa de águas subterrâneas lá para a população negra que vivia nos subúrbios da cidade. Bom, e portanto, nós, Brigada, quando íamos para o campo, dormíamos em barracas de campanha, pá, não havia hipótese, pá. Estávamos as nossas barraquinhas e dormíamos. E o meu pai disse, não, eu telefono ao Paz, ele vai-te arranjar de certeza os aposentos e tal. E assim foi, telefonou ao Paz, e o Paz, com certeza e tal. Até eu vou para Tete, com um colega meu da Brigada, que era um moço geólogo chamado Magalhães, fomos para Tete, procurámos o Paz, foi extremamente simpático e disse, sim senhora, arranjou-nos 2 quartos, ou 1 quarto, já nem me lembro, 1 ou 2 quartos, no hospital, quartos de enfermaria que ainda não tinham sido inaugurados e que estavam por inaugurar, já acabados, novos, né? E instalados lá. Portanto, a minha brigada ficou a dormir no campo e eu e o meu colega ficámos a dormir no hospital durante um mês nas tais enfermarias que mais tarde foram abertas já. E eu tinha muito boas relações com o Paz. Convidou-me várias vezes para jantar em casa dele, mas a primeira vez que eu entrei na casa dele para o jantar com a mulher, o gajo apresenta-me um gajo pequenino, baixinho, que era o inspetor da Polícia Internacional. Quando o gajo me apresenta o senhor inspetor da Polícia Internacional, os meus tomates bateram no chão. Claro. Filho da mãe. Fiquei lixado. Claro. Eu que nunca cumprimentei gajo da PIDE conscientemente, nunca, desta vez, bom, olha, nem disse muito prazer, cumprimentei o gajo, fiquei lixado. Claro. E o gajo jantou connosco. E eu fiquei muito chateado, claro, com aquele jantar com o inspetor da PIDE, que era o gajo máximo daquela zona de terra. E que era visita dele, não? Permanente, jogavam a brincar todas as noites.
Incrível. Jogavam brides. Sim. Jogavam brides. Aliás, mas o Rodrigo dos Santos fala nisso no livro, não é? Devo dizer-te. O gajo não foge. O Rodrigo dos Santos não foge. Tem que ler isso, então. Tem que ler isso. Não foge isso. É verdade, não foge isso. Bom, e portanto, as 2 ou 3 ou 4 vezes que eu jantei em casa do Dr. Paz, eu tinha sempre à mesa o tapor do gajo do inspetor da PIDE. Bom, a primeira vez, ok, inspetor da PIDE. A segunda vez eu fiquei gelado, sabes? A segunda vez eu fiquei gelado. Porquê? Porque a nossa brigada estava lá instalada a dormir no campo, nas barracas de campanha, em Xangara. Estávamos acampados em Xangara. E a segunda vez, já não me lembro por que razão veio essa conversa, o sacana do inspetor da PIDE, em certa altura da conversa, diz: o senhor tem que chegar. Eu já conheço. Não, eu já estou informado do perfil de todos e tal. Quer dizer, o gajo sabe que eu já tive problemas com a PIDE em Portugal. Claro. Bom, já tenho. O gajo deu-me a entender, não, disse-me claramente. Sim. Que já conheceu o currículo da malta toda que estava acampada. Claro. E eu fiquei gelado. Não disse nada, disse cá para mim. O gajo já sabe que eu tive problemas com a PIDE, claro. Etc. Já tive presa. Pensei eu, mas ele nunca disse que não. Bom, mas fiquei sempre com muito má impressão deste aspecto. Agora, o Paz sabia onde eu estava acampado. Então, o gajo, muito simpaticamente, voava para esses lugares onde a minha brigada estava acampada, no Chico, eu sei lá, em vários lados. O gajo voou para vários lados, Xangara e tal. E eu disse ao meu pai que achava o serviço de saúde aéreo, naquilo que eu tinha visto com o Paz, uma grande borrifada, não é borrifada, uma coisa escandalosa, quer dizer, não me convencia ao serviço. Porque de enfermeiros, os gajos tinham uma sala com uma data de medicamentos, as aspirinas, sei lá, antibióticos, e o enfermeiro estava sempre à espera da visita do Dr. Paz. Lá vinha a avionete, o Paz aterrava, eu já sabia que o Paz vinha, ia esperá-lo, conversávamos ali meia hora, 20 minutos, já nem me lembro, não é? O Paz ouvia o que o enfermeiro lhe dizia sobre um ou outro doente, ou sobre medicamentos, e passado aí meia hora, o nosso amigo Paz levantava voo. E eu fiquei sempre muito mal impressionado das vezes que o Paz aparecia, muito simpaticamente. Claro. Não me convencia nada. Que eu quisesse o que quer que seja. Uma prestação de serviços de saúde. Palavras de honra, não. Claro. Quero dizer que não tenha acontecido, às vezes, safar algum gajo ou alguma gaja que estivesse numa situação mais grave. Mas aquilo que eu vi, nunca vi ninguém doente a sério que tivesse sido ajudado por Paz. Claro. Vi o Paz procurar saber a necessidade de medicamentos. Isso eu vi. Mas não me convenceu nunca aquilo pouco que eu vi no trabalho aéreo. Eu disse ao meu pai, isso não me convence. O serviço médico aéreo que eu tenho visto não me convence. Bom, mas ficou assim. Agora, o Paz foi sempre muito simpático comigo, eu não tenho razão de dizer mais, até te vou dizer mais. Falava-se depois nas atrocidades feitas pela tropa portuguesa naquela zona de Tete, como é que se chama aquilo, pá, aqui? Sim. Da Porto do Marcelo Caetano, pá, era um massacre, agora não me lembro o nome. É um massacre que houve lá, nessa zona. E eu fiquei sempre na dúvida também, na altura, fiquei um bocado na dúvida, não que eu acreditasse nos desmentidos do fascismo, mas não acreditava na versão do fascismo. E um dia, o Dr. Paz encontrou em Lourenço Marques, fomos tomar um café, já não me lembro se fui eu ou se foi ele que convidou, mas a verdade é que nos sentámos naquele restaurante que agora é na... Eu estou tão desmemoriado que é uma coisa fiel. A Maria Alzira sabe, pá, esse restaurante que diz que era muito bom, pá, como é que se chamava? Pá, na Piripiri, não? O Piripiri. Não, pá, A Avenida de Fátima, não era? Não. Era, Mao Tse Tung era. Eu não sei qual é o nome da... Agora chama-se Mao Tse Tung. Bom, é o restaurante, a Maria não está aqui para ajudar, pá, não pode ajudar. Pá. Eu já estou a ver o restaurante, agora ok, portanto fui tomar café ali e pus o Iriamo, era o massacre do Iriamo. O Iriamo. E eu pergunto ao Paz e o Paz diz, não, é verdade, sim senhora. E conta-me a história dos doentes que foram, dos tipos que foram atingidos pelos bombardeamentos e pelas granadas e pelos tiros lá da tropa portuguesa e que foram
depois assistidos no hospital de Tete. E contou-me em pormenor, a verdade sobre o Iriamo. Sim. O meu pai também duvidava de que isso tivesse acontecido como se dizia. Pois. Olha, eu cheguei a casa e disse ao meu pai, olha, estive com o doutor Paz, que me contou isso assim assado. O quê? Sim. Olha, e contei integralmente o que o Paz me tinha contado. E o meu pai telefonou ao Paz e no dia seguinte encontramos novamente com o Paz, para o Paz voltar a contar ao meu pai o que ele me tinha contado sobre o massacre de Uriamo. Portanto, totalmente verdade. E o Paz contou, como é que é dizer, sem esconder nada. Sim. Ele, como médico, participou ativamente na ajuda a esses tipos atingidos pela tropa portuguesa. Não tenho dúvida sobre o Iriamo, porque na altura o fascismo gozava desta maneira. A terra chama-se o Iriamo, mas a imprensa portuguesa, não sei porquê, empregava a palavra o Iliamo. E o estapor do Marcelo Caetano até veio para a televisão nas conversas em família a gozar que não existia tal terra, que nos mapas não sei quê, porque o gajo gozava com o Iliamo. Não diziam a verdade que era o Iriamo, com R e não com L. Sabes? São as habilidades dos fascistas. Sim. Mas o gajo também gozava com aquilo, dizendo que eram acusados de uma atrocidade e de um bombardeamento e não sei quê, de uma carnificina, de uma terra que não existia. Nem sequer veio no mapa. É tua mentira de graça. E afinal era o Iriamo. Foi muito, pá, sabes? O Machungo, sim, eu gosto muito do Machungo. O Machungo é meu amigo e eu quero telefonar, eu quero ter uma conversa com ele. Sobre o Filipe Samuel Magaia. Essa era a conversa que eu queria ter com ele. Sim. O que é que tu sabes dele? Só sei que ele aparece aí na carta da avó, mais nada. Pá, é muito importante. Não, eu tenho aqui variedíssimos livros sobre a guerrilha. Ele foi militante da Frelimo, não foi? Ouve lá, o Filipe Samuel Magaia é um dos grandes nomes da guerrilha da Frelimo, um dos grandes, era o homem da segurança, não é da segurança, era do planeamento militar, era o homem da, não sei, agora não me acordo também não, mas eu tenho aqui muitos livros sobre o Filipe Samuel Magaia, que convém fixar isto. O Filipe Samuel Magaia é um dos grandes heróis, um dos grandes nomes da luta de guerrilha da Frelimo. E foi companheiro da Josina, chamada Josina Machel, da Josina. Josina era a mulher dele, pá. Pois. Ou companheira, como queiras chamar. Era a companheira do Filipe Samuel Magaia. Bom, entretanto, há uma grande controvérsia sobre isso. O Filipe Samuel Magaia, em certa altura, é morto numa entrada na zona de guerrilha, não me recordo se na Zambésia ou se em Cabo Delgado, é morto por um dos tipos que o acompanhava. Agora não sei dizer o nome, mas se tu tiveres interesse eu posso procurar tudo isso nos livros que tenho aqui, porque eu tenho vários livros escritos pelos guerrilheiros, os guerrilheiros, e que é indiscutível que tinham que falar no Filipe Samuel Magaia, pá, porque ele era o chefe do planeamento militar, das forças de segurança, etc. Bom, que depois, com a morte dele, é quando o Samora assume essas funções. O Samora assume as funções do Filipe Samuel Magaia. Bom, e depois há umas bocas do caraças. Há umas bocas que pretendem fazer crer que o Samora está envolvido na morte, no assassinato do Filipe Samuel Magaia, porque já andava com olhos na Josina. Eu não acredito, devo dizer. Eu também não. Estou-te a contar o que... As maldades já sempre. O Samora, pois, mas ninguém afirma categoricamente. É tudo lançado no campo das suspeitas. O Samora, Josina era do Samuel Magaia. O gajo quis desembaraçar-se dele e não sei o quê. Não, foi o Samora que planeou o assassinato dele e tal, porque há esta corrente. E eu não acredito nesta corrente, porque não acredito em muitas outras coisas que essa corrente diz. Há muitos reacionários a acusar. Agora, seja como for, o Filipe Samuel Magaia é uma personalidade extremamente importante. Os vários livros que eu tenho aqui dos antigos guerrilheiros falam dele, mas não tenho aqui um livro, agora emprestei um livro
Mas recentemente foi publicado um livro agora de um gajo que pretendem reabilitar o Urias Simango. Há 2 livros importantes sobre a tentativa de reabilitar o Urias Simango, o tal padre, Sim. que era um revolucionário, pá. Eu sou amigo de gajos brancos moçambicanos que estiveram na guerrilha, o meu amigo o José Júlio Andrade, ainda há dias, quando a última vez que eu fui a Moçambique, estive a falar com ele sobre o livro, o que o autor do livro diz, e o gajo é categórico dizer que o tipo era um racista, reacionário, bom, portanto, mas é importante fixar por isso Samuel Magaia. Sim. Agora, o que é interessante também, isso eu quero tirar ali. Há um Magaia que foi enfermeiro do meu pai, lá na Zambésia. Sim. Estás a ouvir? Epá, vocês estão aí a mexer nisso? Há um enfermeiro, Magaia, que foi enfermeiro do meu pai, que é de nome Magaia. Bom, e eu não tenho dúvida que ele é da família do Filipe Samuel Magaia. Eu até estou em crer que o Filipe Samuel Magaia é filho desse enfermeiro Magaia. Eu quero comprovar, quero tirar isso ali. Sim. Porque, quando eu estava em Moçambique, já era diretor nacional de Ciências, eu fui abordado por uma rapariga que trabalhava na Comissão Nacional do Plano, com a Maria Ivone, e que era de apelido Magaia, e que me veio falar muito simpaticamente, e creio que ela me disse que os meus pais tinham sido padrinhos de casamento e tal, bom. Ah, claro. Mas eu não me recordo. Os meus pais foram padrinhos de casamento dos pais dela, porque se é dos pais dela, ela é a irmã do Filipe Samuel Magaia. Mas então é a história que a avó conta. É a história que a avó conta. Hã? É a história que a avó conta. Olha, tens o dedo na frente da câmara? Bom, portanto, eu quero saber, eu quero falar ao Machung, que era primeiro-ministro, porque o Machung deve saber quem é essa Magaia que trabalhava lá na Comissão Nacional do Plano, onde ele era o chefe. Claro. Eu quero ver se a rapariga ainda é viva, porque eu agora tenho interesse em tirar a limpo qual é a relação dessa Magaia com o Filipe Samuel Magaia e com o enfermeiro Magaia. Claro. Eu quero tirar a limpo. Sim. Porque o avô do meu amigo Francisco Caravella, que trabalhou com o meu pai e gostava imenso do meu pai, morreu agora há meia dúzia de meses. E se o gajo fosse vivo, que era enfermeiro, eu podia saber algumas coisas, mas já não vou a tempo. Mas eu quero ver se de facto... Eu tenho muito interesse em saber se de facto o Filipe Samuel Magaia é filho desse enfermeiro, porque eu sei que ele é da Zambésia. Pois. Magaia são da Zambésia. Senhora Rui, é que a mãe falava sempre no Magaia, o filho dele que morreu na Frelimo. Então, só pode ser esse. É, a avó fala nisso na carta. Pois, eu sei. Mas claro que não, mas não dão a importância que o rapaz tem, é? Claro, claro. Tio, na altura a avó não deve ter sabido. Claro, não sei, esse tipo é muito importante. Muito importante. O Filipe Samuel Magaia é muito importante. Claro. Eu tenho, como te digo, vários livros em que falam do Filipe Samuel Magaia. Aliás, não há livro nenhum do antigo guerrilheiro que possa deixar de falar no chefe do planeamento militar. Pá. Claro. Não há nenhum. Claro. Todos esses guerrilheiros falam com muito apreço do Filipe Samuel Claro, Magaia. devia ser um tipo superior. E foi o primeiro, eu não sei se posso dizer marido ou companheiro, mas a Josina estava ligada a ele. Sim. Ele. Sim. Eu sem nunca saber nada dessa história, eu vivi em Moçambique até 76 e eu vi algumas histórias. E sabia que o Samora, quando se casou com ela era viúva. Sabia isso. Pois. É que quando eu estou para ir para Portugal em fevereiro de 84 e estou na sala dos VIP, já com tudo despachado, as autorizações alfandegárias, em certa altura aparecem 2 tipos da segurança. O Sr. Rui Santos Garcia. Sou eu. O que se passa?
Não, o senhor não pode embarcar. Não posso embarcar, mas não posso porque não podemos dizer, nós somos de segurança, não podemos dizer. O senhor tem que entregar o passaporte, o senhor não pode embarcar. Essa agora coincidia, nessa noite, estar no aeroporto, também na mesma sala, o representante das Nações Unidas com uma delegação de Nova Iorque, que se aproximou de mim logo e eu entreguei o passaporte e o laissez-passer à segurança. Os gajos tinham o passaporte e o laissez-passer na mão e o representante das Nações Unidas, violentamente, sacou da mão de um deles o laissez-passer e disse: o quê? Os senhores não podem escrever aqui. Olha, ia-me lembrando do nome do secretário-geral. Mas depois lembra-se, não se preocupe. Agora não me lembro outra vez. Bom, ia-me lembrando outra vez. Bom, o que é que os senhores querem fazer no laissez-passer? Só o secretário-geral das Nações Unidas é que pode escrever. Ninguém mais pode escrever. O representante danado. Bom, tirou-lhe da mão. E eles chegaram com o meu passaporte. E diz o representante das Nações Unidas: o senhor vai embarcar, eu ponho a mão no ombro e o senhor vai embarcar. Isto na frente da segurança e das outras pessoas todas que estavam a ouvir esta conversa. E eu disse: desculpe, não, eu não embarco, eu não tenho que fugir para lado nenhum. Não, eu ponho a mão de proteção e o senhor embarca. Não, desculpe, eu não embarco nessa condição. Não embarquei. O gajo queria me proteger, levar-me até o avião para eu embarcar. Eu disse: não tenho nada que me ir embora e fugir, não quero fugir. Bom, portanto, eu não embarquei. Mas porquê é que eu estava a contar isto? Então, e qual foi a razão para eles reterem o passaporte? Sim, mas eu ia contar isto a propósito de qualquer coisa, bolas, pá. Tu agora estás a gravar e agora não me lembro o que é que eu ia contar. Faz mal. A verdade é que eu não embarquei. Então, mas foi o Samora que impediu? Eu ia... Foi o Samora que impediu? Não, nessa altura o Samora estava... Eu queria me despedir do Samora, mas o Samora estava de férias na coisa... Suazilândia, não? Não, estava em férias aqui na praia. Sim, estava na praia. Do nome, caramba. Na Costa do Sol. Senhor, estou tramado contigo, pá. Estava de férias, eu ainda adiei a minha viagem uma semana, mas tive que me ir embora. E, portanto, a Maria Ivone depois é que falou com a Graça Machel, e eu fui-me embora. Mas eu já não sei porque é que eu ia contar isto, pá, não deixar-me embarcar. Olha, desgrava esse pormenor, porque eu agora, francamente, não sei o que é que ia contar. Vem, volta e vem, as conversas é assim mesmo. Ia contar qualquer coisa do embarque. Bom, não embarquei, não quis embarcar. E a malta começou toda a gritar: embarca! E eu disse: não, embarque não, senhor. A malta que estava na sala dos VIP: embarque! Não tenho que fugir de lado nenhum. Bom, e não embarquei, mas eu já não sei o que ia contar qualquer coisa relativamente a isto, pá. Não me lembro, pá. Não me lembro. Eu acho que há mais qualquer coisa que está ligada a esse episódio. Pois, eu já não sei. Eu ia contar isto, mas já não lembro porquê, pá. Não me lembro. O Samora mandou-te chamar. Não, isso foi depois. Não. Eu fui-me embora em fevereiro. Isto passa-se em fevereiro de 84. Pois. Samora estava de férias e a Graça depois é que informou que eu me tinha ido embora. O Samora chama-me em abril. Pois. Já sei o que é que ia-te contar. Espera. Não me deixaram embarcar, já sei o que é que ia contar. Bem, eu fiquei sempre intrigado. Porque é que não me deixaram embarcar? Houve 5 protestos das Nações Unidas, 5 protestos ao governo moçambicano por não me terem deixado embarcar. E um deles, ou 2, foram protestos do gabinete do secretário-geral. Isto informaram-me posteriormente. Bom, e eu nunca soube porque é que não deixaram embarcar. Quando o Samora me chama para falar comigo, na segunda conversa, eu voltei para o Presidente Samora e disse: Sr. Presidente, dá-me licença que lhe faça uma pergunta. Faz! Porquê é que me impediram de sair do país? Não fizeste, o Samora com uma veemência grande, não fizeste absolutamente nada. Eu disse: Sr. Presidente, desculpe insistir, mas alguma coisa teria havido para me impedirem de embarcar. Não fizeste absolutamente nada. Isto na segunda conversa. Mas na segunda conversa que o Samora tem comigo, chamou
o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Chissano, que também, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, mandou para a segurança o impedimento da minha saída, por influência do Sr. Guebuza. Tu estás a gravar isso, não é? Bom, primeiro, o Sr. Guebuza, o Ministro da Segurança também estava presente. O Samora chama-me e chama estes tipos todos, menos o Guebuza. Chama uma data de militares, o Pangan, que era e é meu amigo, pá, chama uma data de militares. Pá. É neste dia que o Samora toma a decisão, tu ficas a trabalhar connosco. Porque eu nessa altura não sabia. Portanto, eu fico admirado, estou na sala e começo a ver chegar uma data de gente, inclusivamente o meu ministro Carrilho. O Carrilho também é chamado. Todos me cumprimentam, todos me sorridentes, o Chissano e companhia. E o Samora, quando tinha toda aquela gente, menos o Guebuza, volta-se para mim e diz assim, Santos Garcia, aguenta aqui um bocadinho que eu vou falar com estes senhores ali naquele canto. E ele dirigiu-se para o canto da sala e foi falar com eles. E eu fiquei sozinho com o secretário do Samora, que era o Murad Ali, morreu no desastre de avião com o Samora. E estávamos os dois a conversar. E eu perguntava, pá, mas Murad Ali, pá, mas o que é que o presidente quer, pá? O Guebuza vem também? É pá, Santos Garcia, não sei, pá, não sei. É pá, tu não sabes, pá, não sei, pá. Mas o que é que quer o presidente, pá? É pá, não sei, pá. Bom, e depois de falar, passado 20 minutos, vem aquela gente toda, dirige-se a mim. Este episódio é do caraças, pá. Este episódio é do caraças. Dirigem-se a mim, o Samora agarra no Chissano, põe-o à frente de mim e diz-lhe assim, olha, foi este que tu não deixaste sair, olha, foi este que tu não deixaste sair. O Samora a dizer para o Chissano aí a 2 palmos de mim. E eu disse ao Sr. Ministro, dá-me licença que lhe faça uma pergunta. E o Samora, faz! E eu disse, o que é que eu fiz para não me deixarem sair? E o Chissano, com aquele sorriso diplomático, não me respondeu. Responde, Chissano! Responde! O Chissano nada. Mas o Chissano, o presidente, com o dedo apontado, tão depressa dizia ao Chissano, olha, foi este que não deixaste sair, olha, foi este que não deixaste sair. Epá, nitidamente. E o Chissano, sempre sorridente, diplomaticamente, nunca me respondeu. E o Samora diz, tu sabes porque é que não deixaram sair? Não, Sr. Presidente. Porque tu nos defendeste. Eu não percebi esta resposta dele. Porque tu nos defendes. Não, porque tu nos defendes, assim foi. Porque tu nos defendes. Achei esta resposta esquisita. Porque tu nos defendes. Bom, o Chissano, apesar das insistências do Samora, nunca respondeu. Vá, diz, responde, vá, nada. Nunca respondeu. O Matezinho, que era o Ministro da Segurança, ria-se a bandeiras despregadas. O Pangan ria-se a bandeiras despregadas. O Ministro Carrilho ria-se a bandeiras despregadas. E eu ali sem saber porque é que impediram a minha saída. Bom, o Samora às tantas correu com todos eles e fiquei só eu e o Samora e o secretário do Ministro. O secretário dele, aliás, desculpa. Até há um episódio que o Samora se fartou de rir, pá. E eu estava preocupado, bom, ok, foram-se embora, ficámos os 3, e em certa altura o Samora começa-me a defender o Ministro dos Recursos Minerais, que também morreu no desastre do Samora. E como se não tinha portado bem, e eu denuncio isso no relatório que faço para o Samora, isso é uma história que eu posso contar pormenorizadamente abordando esse problema. Eu disse ao Samora, o Samora faz tensões muito amenamente de chamar o Ministro dos Recursos Minerais e jantarmos em conjunto. E eu fiquei profundamente preocupado porque eu voltei a cara 2 vezes ao Ministro. Ele olhou para mim e eu voltei a cara 2 vezes. E quando eu percebo que o Samora queria, enfim, aproximar-nos e jantarmos e não sei o quê, eu disse, fiquei profundamente preocupado e o Samora viu na minha cara. Eu disse, Sr. Presidente, eu quero lhe dizer que nunca mais trabalharei com o Sr. Ministro Lobo. Não se trata disso, mas tu, e sempre muito amenamente a conversar, pá, e ele viu outra vez o Ministro Lobo e não sei o quê, e ele viu na minha cara que eu estava preocupado, porque eu umas 2 ou 3 vezes eu dizia ao Sr. Presidente, desculpe insistir, mas eu não trabalharei mais com o Ministro Lobo.
E o Samora, de repente, volta-se para mim e diz-me assim: descontrai, descontrai. Olha, e chamou o empregado que estava lá no fundo com as bebidas e diz assim: descontrai. Está ali uma bebida, não? Pois, olha, o que é que queres? Não, vais beber um whisky. E eu disse: sim, pode ser. Sim, pode ser um whisky, mas eu sempre preocupado porque eu queria ouvir do Samora que não me envolvesse novamente com o ministro Rui Mirais. E o Samora percebeu na minha cara. Dizia: descontrai, descontrai. Um whisky, sim. E diz-me ele assim: on rocks. E digo assim: sim, pode ser on rocks. E portanto o empregado ficou a preparar o whisky on rocks, o Samora sempre com aquela história, e de repente estendo-me o copo, e quando me estendo o copo eu vejo o gelo até acima e o whisky até acima. Sim, o whisky vinha até acima porque tinha muito gelo. E quando ele me estende o copo e eu vou para agarrar o copo, eu digo: Sr. Presidente, não, desculpe, isto é whisky, não, eu vou-lhe pedir que ponha um bocadinho de água, um bocado de água. Mas tu pediste on rocks, mas com água, Sr. Presidente. Agora deu uma gargalhada. On rocks com água. Cabeça brava. Mas eu é que não dava nada virado para o whisky on rocks. Descontrai-se, ele descontrai. Bom, lá para o whisky on rocks com água. Enfim. Mas espera, porque o importante desta história é isto. E eu voltava ao Sr. Presidente: desculpe mais uma vez a insistir. Porquê é que não me deixaram sair? Não insista, já te disse, porque tu nos defendeste. Eu continuava a perceber, porque tu nos defendes. Eu continuava a perceber. Tu acreditas que só muito mais tarde eu voltei a ler o meu relatório para o Samora e então percebi porque é que ele dizia: porque tu nos defendeste? Só na parte final do meu relatório eu conto um episódio que tive com o representante das Nações Unidas em Maputo, que foi o seguinte: porque tu nos defendeste, Sr. Samora. Eu só percebi depois de ler aquilo que eu tinha escrito, mas que eu não associava. Em certa altura eu tinha uma brigada das Nações Unidas a trabalhar em Moçambique durante 3 anos. E eu facultei na geologia o acesso à documentação científica que tinha, de certa maneira confidencial, para os geólogos das Nações Unidas que estivessem a trabalhar no campo não fossem a repetir coisas que a gente já sabia. Portanto, eu facultei o acesso a essa documentação. E os gajos aproveitaram-se e copiaram os mapas que nós tínhamos, relatórios, não sei o quê, e quando me apresentaram toda a documentação do trabalho feito por eles, eu impedi que saísse de Moçambique e fosse para as Nações Unidas. Mas informei o ministro, que concordou comigo, e disse: com certeza, Santos Gadia, não deixe sair. Bom, o representante das Nações Unidas ficou lixado comigo e o meu ministro informou o Machungo, que era primeiro-ministro, do incidente que estava a ter o Santos Garcia com o representante residente porque tinha impedido a saída de documentação confidencial do país. E o Machungo estava informado pelo ministro, o Branco, e o secretário-geral, o representante das Nações Unidas pede uma audiência ao Machungo, que era primeiro-ministro, para se queixar de mim. Mas o Machungo estava conhecedor da minha proibição, com conhecimento do ministro. E quando o representante das Nações Unidas tenta abordar o problema da geologia com o relatório para as Nações Unidas, o gajo, o Machungo, antecipa-se e assume a posição de que eu tinha razão e que a gente não autorizava a saída da documentação. Portanto, eu ganhei a guerra, sim, mas o representante residente ficou com um pó por eu ter proibido essa história e comunicou para as Nações Unidas de Nova Iorque, que me levantaram o problema lá nas Nações Unidas de Nova Iorque. Simplesmente, uma senhora que era a Under Secretary General, a Madame Anstey, que ficou minha amiga também, e que depois foi a representante das Nações Unidas em Angola quando foi das conversações com o UNITA, e que é engraçado porque eu escrevi-lhe uma carta, mandei-lhe uma fotografia, ela mandou-me. Eu tenho esses documentos, tenho a carta dela e tudo. Olha, agora que estou a falar contigo, eu devo ter aqui a Nel Espírito. Em que ela diz, sim, que se lembrava perfeitamente. Porque ela que era uma... Olha, essa tipa estava no Chile e teve relações lá com um ministro qualquer do tempo do Allende, que depois foi preso quando o outro gajo, Pinochet, por conta do poder. E ela, Under Secretary General,
assumiu uma posição muito corajosa, porque defendeu publicamente defendeu esse ministro, é? E ela ganhou louros enormes nas Nações Unidas pela posição que assumiu na defesa desse ministro preso pelo governo do Pinochet. Portanto, a Amnesty, a quem, enfim, eu devia, porque era a senhora ligada mais à política do que à técnica nestes projetos de cooperação das Nações Unidas, quando soube da questão comigo, disse: esteja descansado, você tem toda a razão, é mentira quando eles dizem que Moçambique foi o primeiro país que fez isso, é mentira porque a Roménia também já tinha feito e nós autorizámos também que a documentação não viesse para Nova Iorque. Portanto, eu ganhei a guerra, claro, mas fiquei mal visto perante alguns gajos das Nações Unidas. Bom, e só percebi que o Samora dizia porque nos defendeste, porque eu, de facto, no relatório que eu faço para o Samora, vê-se perfeitamente aí que eu defendi brutalmente os interesses de Moçambique, contra a minha posição de funcionário das Nações Unidas, é? Está bem? Claro. Bom, a propósito de contar isto, são muitas coisas. A minha vida ali em Moçambique foi muito, enfim, foi rica, foi luta. Então, e o que é que o Samora lhe disse nesse dia que o chamou lá? O que é que disse? Que é que Não, disse que disse-me que me tinham impedido porque tu nos defendes. Não queria que se fosse embora, é isso? Porque é que ele dizia que eu defendia. Eu só o percebi por causa do relatório que eu próprio fiz para o Samora sobre este caso das Nações Unidas, porque impedia a saída do relatório. Depois disse que ele convidou para ser o cargo? Não, convidou não, ele disse: tu ficas a trabalhar connosco. Sim, porque, ouve lá, quando a Maria Ivone, quando eu fui para Portugal e não me deixaram sair, e depois deixaram-me sair porque houve 5 protestos das Nações Unidas, eu disse à Maria Ivone que ia fazer um relatório para o Samora, porque eu não tinha tido a oportunidade de falar com ele. E fiz um relatório de 60 páginas que tenho aqui, em casa. E esse relatório foi entregue. Olha, o primeiro encontro com o Samora, outra coisa que me estou a lembrar mesmo. Quando o Samora me manda, quando me mandam entrar na sala em que está o Samora, e em que ele diz: olá, Santos Garcia, olá, Santos Garcia. E depois eu aperto-lhe a mão e agradeço: muito obrigado, Sr. Presidente. Tu estás comovido. Estou sim, Sr. Presidente. Tu estás comovido. E o gajo também com as lágrimas nos olhos. Está. Ele está sentado num sofá e eu estou sentado no Maple. E no sofá ele tinha ao lado o meu relatório. E quando começa a conversar, diz assim: olha, eu li o teu relatório. Estudei o teu relatório. Ele emendou. Sabes que há uma diferença entre ler e estudar. Sei, sim, Sr. Presidente. Eu estudei o teu relatório. E tu vais-me dizer... e tu vais-me contar, dizer, não sei o que. Eu disse: Sr. Presidente, eu estou na disposição de aceitar qualquer confronto com as pessoas que eu retiro no relatório. Disse logo isto. Mas foi ter piada ele dizer: eu estudei o teu relatório. Ele sabia os nomes das pessoas sem nunca ter visto as pessoas, pá. Porque eu denuncio as pessoas pelos nomes. No meu relatório, eu sem dizer o nome do Guebuza, eu falo umas 10 ou 12 vezes no procedimento do Guebuza. É por isso que eu digo que o Samora, nessa altura, desmontou uma tentativa de golpe de Estado. Ainda hoje eu estou convencido disso. Ainda hoje. É que perguntar um dia a Graça Pascal. É um dia perguntar. Estou convencido que ele desmanchou com o acontecimento do Ministério dos Recursos Minerais. Estou convencido uma tentativa de golpe de Estado. Que ele desmontou aí a tentativa de golpe de Estado do Guebuza. Estou convencido ainda hoje. Não devo estar enganado. Quantos presidentes é que Moçambique teve desde a independência? Teve o Samora Machel, depois teve o Guebuza, o Chissano e o Guebuza, e agora o Nilson, 4. É o quarto só. É o Samora, o Chissano, 2, o Guebuza e o Nilson, sim. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. E ele olha para mim e diz: tu estás comovido. Eu disse: estou sim, Sr. Presidente. Tu estás comovido. E o gajo com lágrimas nos olhos, pá. Mas o gajo defendia-se a dizer que eu é que estava comovido. Estás comovido? Eu disse: estou sim, Sr. Presidente. Tu estás comovido? Eu olhar para ele e ele com lágrimas nos olhos. E eu também. Sim. Eu também. O primeiro encontro falou 1 hora comigo. E ao fim de 1 hora, porque eu fui defender os meus colegas que estavam presos, e ao fim de 1 hora ele diz: bom, nós vamos continuar a conversar, porque eu agora vou ter um encontro com o Ministro da Segurança, e vamos continuar. E ele não abordou o problema dos meus colegas presos. E quando ele me diz isso, eu disse: Sr. Presidente, mas os meus colegas presos
Não, eu disse, mas, Sr. Presidente, o meu lugar é junto aos meus colegas presos, porque eles não têm nenhuma culpabilidade das acusações que estão a fazer. Portanto, é junto deles que eu também devo estar. É para o Samora olha para mim, eu vou resolver o assunto. Eu vou resolver o assunto. Quem manda aqui sou eu. Olha, deu ordem para os libertar. Os gajos saíram 3 dias depois. Tá a ver. Samora, eu nunca soube isto. Eu nunca tive a oportunidade de lhe dizer. Sim. Porque naquela altura falava-se do golpe de Estado. Hein? O Sr. Goebbels. Sim. Falava